A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que eu vou dar continuidade sobre o estudo Como levar a arca e não ser morto. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 e 10, fala de Davi, que quando ele foi levar a arca para Jerusalém, colocou ali a arca num carro novo, puxado por animais, e quando a arca pendeu, Uzá, ele foi tentar segurar a arca e ele morreu fulminado pelo poder de Deus. E Davi ficou assustado. E ele diz aqui: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas se você der continuidade na leitura da palavra de Deus, depois Davi, ele vendo realmente dentro daquilo que é a realidade, ele voltou realmente a buscar a arca, mas da maneira certa. Porque nós vemos que em Êxodo, capítulo de número 37, a Bíblia diz que a arca devia ser carregada pela sacerdotes, a geração do sacerdote de Araão. E Davi, ele fez certinho e não teve realmente mais morte, e ele levou a arca para Jerusalém. E Davi, naquele momento, cada 6 passos que as pessoas davam, ele louvava a Deus, glorificando o nome do Senhor. Porque a arca é a presença do Senhor naquela época. A arca era a presença do Senhor ali, junto com o povo de Deus. No começo, a presença de Deus estava numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. Quando foi feito o tabernáculo, a presença do Senhor se manifestava na arca. Onde a arca era levada, a presença do Senhor estava ali. Depois de certo tempo, Davi, tocado por Deus, preparou para que fosse construído o templo, e aonde Salomão, seu filho, construiu. E no Santo dos Santos, a arca era colocada, o sumo sacerdote, com maior precaução, ele se consagrava e ele entrava amarrado com corda, com sinetas, ali apalpando, com os olhos fechados, na glória do Senhor ali, para poder ministrar a favor do povo. Se não fosse aceita a ministração, ou ele não estivesse em dia, ele cairia morto. Ninguém tinha condições de adentrar. Eles puxavam com corda o sumo sacerdote que adentrou naquela localidade. Mas nós vemos o seguinte, que Jesus, quando veio, morreu ali naquela cruz, e ali, quando ele deu aquele brado, a Bíblia nos mostra, Mateus capítulo de 27, versículos 50 e 51, depois de ter bradado novamente, Jesus entregou o Espírito. Aqui morreu, entregou o Espírito ao Pai. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Esse véu, Flávio Joséfo, o historiador, ele tinha 10 centímetros de espessura. Era necessário 6 juntas de boi puxando à direita e à esquerda para poder romper esse véu. Mas Deus mandou um ser celestial e rasgou esse véu de alto a baixo, significando que a glória do Senhor, a partir daquele momento, quando Jesus entregou o Espírito, morreu pela humanidade, e hoje ele está à direita do Pai, a glória do Senhor vai se manifestar na vida do cristão. E aonde que 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês são sagrados, são santos. Você pega 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. É o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus, morrendo pela humanidade.
Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Mas você sabe, eu fico imaginando, Davi teve medo. Hoje a gente não vê o respeito e o temor. Alguém um dia me procurou dizendo, o meu irmão mandou perguntar para o senhor, pastor, se é pecado fazer tal coisa. Eu falei, fala para o teu irmão se ele teria coragem de fazer isso perante a mãe dele e o pai dele. Não! Eu falei, então fala para o seu irmão que dentro dele está alguém que é muito mais santo do que o pai, do que a mãe. Hoje a gente vê o seguinte, parece que virou brincadeira em algumas igrejas. Você vê muitas vezes as pessoas, esses dias atrás, eu não sou contra não, a pessoa sapateando, batendo palma, certo? E simplesmente é o seguinte, e durante a mensagem eu levei realmente ali, não é contra aquela pessoa, mas você vê o seguinte, depois saindo dali, a pessoa está no meio das pessoas que estão bebendo, as pessoas estão no meio das pessoas que estão farreando. Que mudança que existe nisso, que reverência que existe nisso. Não é repré, não é isso não. O barulho não traz o poder de Deus, é o poder de Deus que traz o barulho. A manifestação da glória de Deus, a arca, hoje representa o cristão. Eu sempre falo para minha filha, larga da bebida, não beba não. Não estou dizendo que ela esteja encharcando, mas nós temos que ter zelo pelo nosso corpo, naquilo que você enxerga, naquilo que você ouve, naquilo que você fala. Você tem que ter zelo pelo seu corpo, não comer até demais, ter zelo, praticar um esporte, cuidar, zelar do teu corpo, não beber, não fumar, não se prostituir, andar realmente em santidade, porque nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. É tão incrível que Davi, ele tinha uma experiência tremenda, que quando realmente Deus foi ungir os filhos de Jessé, teve 6 irmãos, apareceu muito mais bonito, não foi os irmãos, era Davi que estava apacentando as ovelhas. Davi tinha uma experiência tremenda, ali Deus usou ele para matar o urso, que veio para comer as ovelhas, matar o leão. Davi, ele teve uma experiência tremenda, que quando ele foi ungido, a Bíblia diz que ele foi transformado num novo homem, derrubou aquele gigante Golias, fez feitos extraordinários. Davi teve as suas falhas sim, mas era um homem pronto a pedir perdão, era um homem realmente pronto a se consertar na presença de Deus, era um homem que não é que tinha prazer de pecar não, mas ele chegou a um ponto e falou, Senhor, não me retire de mim o teu Santo Espírito. Querido, Davi, ele sabia que quando realmente a unção desceu sobre ele, ele foi transformado num novo homem. Mas ele sabia também que quando a unção de Deus saiu de Saul, Saul estava endemoniado. Eu digo com tristeza, e eu tenho certos trabalhos que eu vou falar com tristeza. Eu não queria isso que acontecesse. Também não sinto lugar. Tem pessoas que muitas vezes eu vou em trabalho, que até estão fazendo louvor antes de eu entrar com a mensagem, são muitas vezes as pessoas primeiras que caem endemoniado, e muitas vezes está ali louvando. Eu já peguei casos, por exemplo, de pessoas, libertação, de a pessoa, depois eu fiquei sabendo que a pessoa tinha quebrado uma igreja inteira, tinha machucado aproximadamente 5 pastores, veio o SAMU, e essa pessoa, a SAMU não conseguiu pegar essa pessoa, ficou vagando naquela capital durante 5 dias. Depois, quando eu estava fazendo o trabalho, o demônio pegou essa pessoa, eu falei, depois da libertação, falando, você precisa entregar sua vida a Jesus. Não, eu já sou crente. Eu falei, então você se conserte na presença de Deus. Querido, se você não estiver cheio da glória do Senhor, vai vir a glória de Satanás. Não é glória, né? É trevas. Se você não se encher do poder de Deus na leitura da Bíblia, louvor, adoração, o próprio Jesus falou, sede santo porque eu sou santo. O apóstolo São Paulo, ele diz assim, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. A Bíblia, as pessoas falam, Deus não está preocupado só com nossos corações, não. Tessalonicense nos diz o seguinte, que o vosso espírito, alma e corpo sejam íntegros, se preparando para a vinda do Senhor. E aqui está dizendo, acaso não sabem
que o corpo de vocês é morada, santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi lhe dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Você não é dono nem do seu nariz, querido. Nós temos que prestar conta da nossa vida a Deus. Nós temos que prestar conta dos nossos erros, dos nossos atos a Deus. Por isso que Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, ele ceifará, ele vai colher. Deus não deixa zombar. Davi sabia disso, ele ficou com medo, mas depois ele entrou pela porta certa para levar aquela arca. Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hoje existe tanta maracutaia no Evangelho, tanto comércio no Evangelho, pessoas falsificando dons, pessoas mentindo, pegando o coração de boi para falsificar milagre que está acontecendo, fígado de boi para dizer que está saindo um câncer da pessoa, chicretinho, pelotinha de chicrete dizendo que é um milagre que está acontecendo. Deus não se deixa escarnecer, querido. E hoje muitas pessoas, Deus é misericordioso, não está sendo fulminado de imediato, morrendo como usar. Mas quantas pessoas que até estão na igreja, mas estão morrendo espiritualmente. Não prospera a vida, não prospera a família, não prospera o ministério. Pessoas que estão brincando com as coisas do Senhor. E essas pessoas vai chegar a um ponto que vão morrer. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz aqui: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, é de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como que você vai ser testemunha de um Deus vivo se não vive? Como que você vai ser luz do mundo se você anda em trevas? Como que você vai andar realmente ali mostrando? Eu sempre falo, o ambiente não pode te influenciar, nós não somos camaleão. Nós temos que influenciar o ambiente. Aonde você chegar tem que chegar a luz de Cristo. Aonde nós chegarmos tem que chegar a luz de Cristo. Aí diz na sequência, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. O que a Bíblia nos diz, Deus veio, Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam, deu-lhes o poder agora, nós, gentios, de ser chamado filho de Deus, povo de Deus. Chega de brincadeira. Nós representamos aquele que, nós somos aquele que levamos a arca, a glória do Senhor. Chega de maracutaia, chega de brincadeira. Eu sei que muitas pessoas acham ruim, aquele rapaz quando eu fui falar lá, no outro dia foi me questionar na porta de casa, Deus está te dando 15 dias, eu falei, fica tranquilo meu querido, os 15 dias passou, continuo firme, viajei para Mato Grosso do Sul, estou aqui na capital de São Paulo, pregando, e ele continua na biqueira. Ele continua realmente ali no meio dos escarnecedores, e eu estou firme nos caminhos do Senhor. Eu sei que dentro de mim está o Espírito Santo de Deus. Eu sei que se eu brincar com a glória do Senhor, eu morrerei espiritualmente e morrerei fisicamente. E outra coisa, o destino de uma pessoa que morre sem Cristo é inferno, é perdição eterna, aonde foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então tome muito cuidado com a sua vida, zele do seu corpo, para de beber, para de fumar, para de prostituir, para de ficar com fofoca, confusão, com contendas, com divisões. Viva uma vida consagrada na presença do Senhor, a despeito dos problemas, das dificuldades, sempre busca a santidade do Senhor na tua vida. Viva Cristo, luz de Cristo, aonde você colocar os seus pés. Pai querido, nós te glorificamos, ó Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome. Pai, eu entrego cada vida nas tuas mãos, também a minha vida. Misericórdia, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser testemunha viva do Senhor, que aonde nós colocarmos os pés, ó Deus, a glória de Cristo se manifeste, as bênçãos do alto do céu chegue, que nós sejamos, ó Deus, testemunha viva da tua glória, como sacerdócio santo,
povo adquirido exclusivo do Senhor, sabendo que nós somos morada do teu Santo Espírito, Pai. Meu Deus, tenha misericórdia. Te pedimos e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.